Nós trouxemos essa mensagem porque ela faz parte realmente da nossa experiência e do nosso conhecimento. Eu até queria lembrar que falar de Jesus pode ser muito fácil. Compreender e entender os ensinamentos de Jesus já começam as dificuldades. E olha, o que se falou e o que se escreveu sobre Jesus de Nazaré é algo que impressiona. Para vocês terem uma ideia, o livro mais vendido no planeta chama-se Bíblia. Ora, se a Bíblia é o livro mais vendido no planeta, a palavra de Jesus, através dos livros que foram publicados, deve ter seguido o mesmo critério e talvez a mesma produção. E por que isso está acontecendo? Porque o ser humano, nas suas necessidades que tem de se ligar realmente a um conhecimento, ao plano superior, acaba realmente tendo esse tipo de conduta. Mas se a gente lembrar que Jesus não escreveu nada, mas todo mundo escreveu, e eu até brinco dizendo assim, colocaram na boca de Jesus tudo aquilo que nós ouvimos afirmando que ele havia dito. É claro que as testemunhas oculares não estão aqui para nos contar. E a gente acaba aceitando todo e qualquer ensinamento como vindo realmente de uma fonte fidedigna. Eu quero até fazer uma comparação na questão de tradução de livros. Vamos lembrar que eu citei a Bíblia. A Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico, teve passagens pelo siríaco, foi traduzido para o grego, traduzido para o latim, traduzido para o português. Aí eu lembro de um ditado popular que diz assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. Obrigado pela correção. Olha só, tá vendo? Assistente está atenta, porque se o palestrante pisar na bola, ele vai ser cobrado. Então, repetindo, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas, gente, nas traduções que nós temos, não somente de Bíblia e de outras obras, é tão grande que chega-se a duvidar da originalidade daquilo que nós estamos recebendo. Por que isso acontece? Porque é típico da natureza humana. Foram os homens que escreveram, foram os homens que traduziram, foram os homens que adaptaram conforme o seu interesse ou a necessidade numa determinada época para privilegiar a informação que estava sendo passada. Por isso precisamos tomar muito cuidado quando se trata de leitura de livros e principalmente livros antigos. Especificamente hoje, citando a Bíblia. Não quero com isto de maneira alguma invalidar o conteúdo bíblico. Muito pelo contrário, chamar a atenção para a importância que isto tem para que a gente possa realmente entender os ensinamentos na sua verdadeira essência. Por que eu estou dizendo isso? Porque na metade do século XIX, um espírito encarregado de trazer para nós a terceira revelação, que nós costumamos chamar de o Consolador Prometido, veio aqui ao planeta para realmente nos trazer as verdades que estavam escondidas sob as mais diferentes formas, para que a gente pudesse entender os ensinamentos daquele que seguiu as instruções do primeiro revelador, no caso Moisés. Jesus trouxe para nós uma doutrina completamente diferente, libertadora. E hoje nós percebemos que a maioria das religiões, abro um parênteses, eu não estou falando mal das religiões. E se falarem que eu estou e me perguntarem, eu nego. Porque, na verdade, a doutrina espírita é altamente consoladora, mas principalmente esclarecedora e, consequentemente, libertadora. Aquele que segue a doutrina espírita, ele consegue enxergar as coisas
os fatos, os acontecimentos de uma forma equilibrada, coerente, que lhe permita realmente entender os ensinamentos. Já se fala no movimento espírita que para entender Jesus é necessário ler Kardec. E eu diria, não basta ler Kardec, é preciso estudar Kardec. E graças a esse espírito, como eu disse, na metade do século XIX, traz para nós esses ensinamentos, que vai nascer no dia 18 de abril de 1857. Só para recordar, tá certo? Essa data aparece num livro onde fala o Espiritismo e sua história, ou seja, a parte histórica e lendária do Espiritismo do nosso saudoso Canuto de Abreu, onde ele afirma lá no seu livro que às 11 horas da manhã, num sábado de primavera, uma carroça puxada a cavalos descarregou 1.200 volumes do Livro dos Espíritos. O dono da loja pega imediatamente o exemplar e vai colocá-lo na vitrine. Imagine quanta gente deve ter passado por aquela vitrine, olhado, imaginado, mais um livro falando sobre espíritos. Provavelmente deveria haver vários deles, porque inclusive antes da publicação do Livro dos Espíritos, houve a publicação de um livro, A Realidade dos Espíritos, do Stu Gultenberg, que era um cidadão que fazia essas pesquisas e estava realmente colocando as suas pesquisas e as suas imagens de escritas direta naquele livro. Obviamente, isso traria para nós uma nova visão do que seria realmente essa nova realidade, a realidade transmitida pelo Livro dos Espíritos. Não foi o codificador da doutrina que escreveu aquelas coisas de sua própria cabeça. Foram os Espíritos que trouxeram aquelas informações para que nós tomássemos o conhecimento. E a partir daí vai iniciar-se então aquele processo de chamado libertação. Ou seja, publicado o Livro dos Espíritos, vamos então começar a entender o que é que os Espíritos podem nos ensinar, o que é que eles estão trazendo para nós, além daquilo que foi publicado nos chamados livros sagrados. E aí nós vamos então falar um pouco, e é o tema da noite, de Jesus de Nazaré, guia e modelo para a humanidade. Eu sei que em todas as casas espíritas, e essa não é diferente, provavelmente já se tiveram muitas palestras falando de Jesus de Nazaré. Mas eu gostaria de esclarecer uma coisa. O Jesus que nós vamos abordar hoje não é o Jesus que aparece nas religiões. O Jesus não é diferente, mas o nosso enfoque, a nossa forma de ver e de interpretar a presença desse Jesus é diferente daqueles que foram trazidos durante vários séculos, que inclusive tem um agravante para nós. Somos praticamente espíritos com várias reencarnações nesses últimos séculos e provavelmente ligados às igrejas cristãs e, consequentemente, recebendo informações da interpretação do Jesus nessas religiões. O Jesus que nós vamos falar hoje, e sem dúvida nenhuma, não é um Jesus diferente, volto a repetir, é a forma como nós vamos olhar esse Jesus que nós queremos comentar. Como participo do movimento espírita e convivi muito tempo com o saudoso Amilcar Del Chiaro Filho, o Amilcar costumava dizer assim: Niva, o Jesus que eu amo não é o Jesus das igrejas, dos altares. O Jesus que eu admiro é o Jesus de Nazaré, o carpinteiro galileu, aquele que realmente veio trazer profundos ensinamentos que ainda nós, hoje, não conseguimos avaliar na sua verdadeira
profundidade. Então, falar de Jesus de Nazaré requer realmente alguma inspiração de cada um. Até porque os benfeitores espirituais, quando percebem o nosso interesse em conhecer a verdade, e ele mesmo disse: conheça a verdade, e a verdade vai te libertar, ele está agregando realmente aquele suporte necessário para que a gente continue a nossa caminhada. Então veja uma coisa, podemos afirmar que Jesus era um revolucionário? Porque quando se fala em revolução, logo se pensa em revolução armada, ou seja, uma luta, uma guerra. Jesus tinha essa finalidade? Era visto como revolucionário? Era um pacifista? A partir do momento em que ele fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada, isso aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo e Moral Estranha, a gente fica pensando, mas será que Jesus disse realmente isto? Fato parecido, para não dizer idêntico, quando ele chega no templo, expulsa os vendilhões do templo, alguns até afirmam as chicotadas. Dá para imaginar um Jesus de Nazaré, de uma simplicidade, de uma modéstia, de uma elevada sabedoria, o espírito mais evoluído que encarnou aqui no planeta, ia fazer uma agressão física de graça? Ou as palavras não foram interpretadas, ou quem escreveu não foi capaz de identificar a verdadeira realidade dessa passagem do Evangelho. Ele foi um idealista, eu diria, claro, um espírito na qualidade de espírito puro, não precisa mais reencarnar, mas reencarna num mundo atrasado como o nosso, de provas e expiações, onde o mal predomina. Ele só pode ter vindo realmente como um espírito missionário, e nesse caso ele é um idealista. E por que não pode chamá-lo também de um profeta? Principalmente para os antigos hebreus, porque eles receberam mensagens de vários profetas que na verdade eram espíritos que se manifestavam através da mediunidade desses profetas, trazendo algumas advertências, algumas ameaças e muito mais do que isso, grandes ensinamentos. Mas a nossa carência intelectual naquela época não permitia alcançar a profundidade daqueles ensinamentos. O próprio Jesus sente isso quando ele fala: é necessário pedir ao Pai que mande um outro Consolador. Porque ele inclusive afirma: tenho muito mais coisas para vos contar, mas não podeis suportar. O que será que ele quis dizer? Não podemos suportar aquilo que Jesus queria nos ensinar. E nós vamos mostrar isso num outro slide. São coisas que, quando analisadas sob o ponto de vista espiritual, tira de nós aquela dúvida da letra que mata, mas do espírito que dá vida, o espírito que ilumina, o espírito realmente que consegue clarear as nossas mentes para que a gente possa perceber essa grande realidade que é realmente a evolução dos mundos no processo da criação divina. Um homem. Por que um homem? Porque Jesus conviveu com seus discípulos. Jesus foi visto por uma humanidade naquela época. Muito se falou, muito se escreveu. Impossível não acreditar nessas informações. Embora, como única fonte, seja aquela que foi escrita depois do ano 30, 40 ou 50 da sua passagem aqui na Terra, as próprias fontes ficam de alguma maneira, de uma certa forma até, de dúvidas, porque não sabemos se elas são confiáveis ou não. Ou seja, temos que aceitar realmente que isso acabou acontecendo, mas fica por conta da posteridade, fica por conta da própria evolução do conhecimento humano, entender que muitas vezes é necessário se aceitar aqueles fatos.
E sempre lembrando que o homem procura explorar essas falhas, essas deficiências. E eles até dizem, quando eu falo o ser humano, olha, se a lenda é maior do que o fato, vamos ficar com a lenda. Eu não estou afirmando que Jesus é uma lenda, mas é a própria inclinação do homem de valorizar coisas que interessam para ele continuar divulgando. Portanto, Jesus era um homem carnal. Kardec diz isso na Gênese, nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas logo nos séculos seguintes, quantas doutrinas e quantas ideias não surgiram, chegando até afirmar que Jesus era um ser fluídico, um agênere, não era um ser que era dotado de um corpo. Eles afirmavam que ele não tinha corpo, ele não precisava comer, ele não precisava beber. Eu diria que Jesus, nesse aspecto, fingia que comia, fingia que bebia. Um absurdo. Isso é chamado de docetismo. Ou seja, os docetas acreditavam que Jesus não era um homem carnal. Tudo isso aqui são coisas que, se nós formos ampliar, nós temos outros desdobramentos. Então não cabe nesse momento fazer essa apresentação do Jesus que eu admiro, mas que ainda não sou capaz de amar. Sabe por quê? Porque ainda estou tão mergulhado nas necessidades materiais que vou levar, eu diria, Coelho, milhares, eu sou modesto, né? Não, milhões de encarnações para poder compreender uma coisa que é tão simples quando se atinge o patamar superior da evolução, espírito puro. Eu fico imaginando Jesus, nosso irmão maior, conversando com aquela humanidade e seus irmãos menores, e ele, na sua bondade, procurando atender todas as necessidades para que pudesse realmente possibilitar que eles caminhassem, mas que caminhassem um pouco, o mínimo que fosse, mas que progredissem. E aí então ficamos com esse Jesus que realmente vai nos dar grandes ensinamentos. E aí eu diria, né, Jesus, mito ou realidade? Gente, hoje nós temos condições de comprovar, de atestar nascimento, óbito, registros, certidões. Temos hoje a internet que mantém isso registrado. Ou seja, o volume de informações que circulam é tão grande que realmente no tempo de Jesus não havia todos esses recursos que a gente pudesse comparar fontes de informações para tirar uma conclusão. E mesmo quando se compara duas pessoas diferentes, são capazes de tirar conclusões distintas. Então fica aí na chamada realidade. É uma fantasia, é um mito ou é uma realidade? Um fato é inquestionável. Olha, que ele existiu, que ele nasceu. Porque nada disso aconteceria durante tantos séculos se realmente não houvesse uma realidade. Portanto, a missão que nós podemos falar de Jesus, os seus ensinamentos, os fatos sociais, religiosos na sua época, os chamados os milagres. Eu deveria colocar aqui entre aspas, milagres, vamos falar daqui a pouco sobre milagre, que aparece no capítulo 15 da Gênese. Política. Casas espíritas têm horror e pavor de falar de política. O ser humano é um animal político. Nós já sabemos disso porque os gregos já falavam. Então não tem como fugir da política com P maiúsculo que é necessária para a nossa convivência social. Como também é necessário a política partidária, que é um assunto à parte, mas que envolve realmente o homem como um ser gregário inserido numa sociedade. E por último e finalmente, o que nós vamos falar? O final de missão. E nesse final de missão
é que nós vamos então fazer algumas considerações. Como eu estou com voz de taquara rachada, como diz lá em casa e diz aos meus amigos, eu preciso de vez em quando dar uma equilibrada. Internautas, me desculpem, e vocês, queridos irmãos, sejam bastante tolerantes. Muito obrigado. Mas vamos continuar. Então, como é visto essa figura realmente que revolucionou o mundo? Um Deus, um homem, que nós já comentamos. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque realmente conseguiram divinizar Jesus e humanizar Deus. Lembra dos nossos tempos de infância? Ai, que saudade, né? Os nossos pais falavam, olha, Deus é um velhinho com barba branca sentado num trono, cercado de anjos por todos os lados, que fica o tempo todo abanando ele. Esse é o Deus que nós conhecemos. E é claro que atendia às nossas necessidades na época. Eu acho que hoje, quando falarmos de Deus para as crianças, temos que ser mais incisivos, porque senão eles vão perguntar assim, será que ele está no Facebook? Será que ele atende o WhatsApp, ele tem smartphone? E vai por aí afora. Ou seja, precisamos realmente adequar a época às necessidades de cada civilização. E, portanto, vamos aí continuando para ver aquilo que a gente pode entender, né? A origem, região onde nasceu Jesus. Eu já na palestra anterior, Valorizar a Vida, que eu fiz nessa casa, eu mostrei, aliás, desculpe, no Moral e Ética, eu mostrei realmente este slide. O que era a antiga Palestina no tempo de Jesus. Lá no norte, se podemos chamar assim, a Galileia, tinha uma cidadezinha pequena chamada Nazaré. No meio a Samaria e ao sul, então, aparecia a Judeia, cuja capital nacional dos judeus era a cidade de Jerusalém, onde havia o grande templo judaico, onde as pessoas se reuniam para todas as festividades. Então, uma região hoje que, se a gente olhar geograficamente, que distância separa Jerusalém de Nazaré? Porque esse trecho aqui foi percorrido várias vezes por Jesus. Ele vinha realmente aqui na Judeia, ele esteve na Samaria, porque era caminho entre as duas regiões, e é claro que uma das passagens fantásticas aqui é na Samaria, o encontro da mulher samaritana com Jesus, que é um caso, inclusive, que deve ser comentado à parte, porque eu quero lembrar que a mulher naquela época, ela realmente era muito discriminada, o preconceito era muito grande, muito mais forte do que hoje, mas que existia também. E a mulher samaritana falando para Jesus, vós que sois judeus, e eu, mulher, me dirigindo a palavra, ou seja, a própria mulher não podia realmente estar à frente do homem. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, pela igualdade de direitos que a doutrina nos ensina. Qual é o lugar da mulher? Atrás do homem, na frente do homem? Eu acho que é do lado do homem, porque o espírito, segundo os espíritos, ele encarna no sexo masculino ou feminino de acordo com as suas necessidades evolutivas. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, nesses 140 ou 150 quilômetros que pode separar Jerusalém de Nazaré, percorrido por Jesus, era realmente alguma coisa significativa, porque a viagem era feita em lombo de burro. Gente, não havia naquela época estrada asfaltada, não havia esses carros rápidos e maravilhosos como nós temos hoje, embora aqui onde nós estamos, o máximo é 50 por hora. A viagem era realmente bastante cansativa. E por que não preocupante? Porque nessa região aqui haveria e aconteciam de fato vários assaltos, eram chamados os salteadores de estrada,
Vamos falar disso também daqui a pouco. Então, aqui na Judeia e principalmente na capital nacional, Jerusalém, é que faz parte de uma das fases de Jesus de Nazaré. Naquela época, o território palestino era dominado pelos romanos. Eles aguardavam a chegada do Messias prometido pelas Escrituras. Quem vai no Antigo Testamento, lá em Isaías, no capítulo 9, vai ver realmente a promessa de Isaías, ou seja, o Messias prometido, ele haveria de chegar. Mas um povo que estava dominado pelo Império Romano só desejava realmente um Messias guerreiro, que os libertassem do jugo romano. Era isso que eles esperavam. E tanto é que Jesus, quando surge, e que alguns reverenciavam como Messias, a grande maioria, eles não aceitavam, porque achavam um absurdo que o Messias prometido era aquele que não era capaz de enfrentar o desafio da poderosa Roma dos Césares na época. Jesus nasceu de família humilde, era carpinteiro como seu pai. Por quê? Porque naquela época as famílias procuravam ensinar aos seus filhos uma profissão exatamente para evitar que se transformassem em salteadores de estrada. Então, Jesus cresceu ao lado de seu pai e ao lado de seu pai ele aprendeu a profissão, exercia a sua atividade. Mas como judeu, ele seguiu a prática religiosa do seu povo. Ou seja, ele realmente tinha que seguir todas as orientações, seja para a sua formação profissional, seja para a sua formação religiosa. E isso vai acabar acontecendo realmente quando ele tem na idade de 12 a 13 anos e ele foi sabatinado lá pelos sacerdotes do templo. Isso é conhecido no judaísmo como essa palavra, mitzvah. Ou seja, ele com 12 ou 13 anos discutindo a lei com os sacerdotes, que provavelmente deve ter impressionado aqueles sacerdotes pela profundidade de conhecimentos apresentados por Jesus durante essa sabatina, ou seja, durante esse teste. Agora, isso aqui gerou realmente uma coisa interessante. Era a tradição do povo hebreu deslocar-se lá para Jerusalém, no grande templo judaico, para comemorar as festividades da Páscoa. Porque Páscoa para os hebreus e para os judeus significa a libertação do jugo egípcio. Eles estavam escravizados no Egito e Moisés foi lá e os libertou lá com a famosa passagem do Mar Vermelho. Moisés transitando 40 anos pelo deserto para escolher a terra prometida. Eu fico imaginando, pelo tamanho da região, levando 40 anos para encontrar o lugar ideal, é uma coisa bastante inconcebível para nós. Mas provavelmente, talvez Moisés tenha utilizado a técnica do chamado aparelhamento psicológico e material daquelas criaturas. Sabem por quê? Porque eles estavam já com os vícios egípcios enraizados num povo que era monoteísta, era a adoração do Deus único. Então era preciso eliminar todas essas imperfeições para que eles pudessem habitar realmente a chamada terra prometida. Mas como aconteceu isso? Provavelmente Maria, mãe de Jesus, José e seu pai, deslocaram-se para Jerusalém, detalhe, provavelmente levando seus outros filhos. Jesus era filho unigênito de Maria, mas José já tinha outros filhos. E é interessante que com esses outros filhos, eles foram para Jerusalém. Terminada, encerrada a comemoração da Páscoa, o que acontece? Vai a família de José voltar para Nazaré.
E eu acredito que provavelmente quando se afastaram das fronteiras da cidade, é que perceberam que na família faltava uma pessoa. Eles olharam e falaram: cadê Jesus? E provavelmente ficaram pensando: Jesus deve ter ficado lá. Aí eu brinco e vou falar baixinho: será que Maria e José esqueceu Jesus em Jerusalém? Não sabemos. Mas o que nos interessa é que voltaram. E quando voltaram, eles foram logo lá no templo e descobriram lá Jesus dialogando com os sacerdotes do templo. Família restaurada, vamos retornar para a Galileia. Mas dos 13 aos 30 anos, temos um período desconhecido na sua vida. Não se escreveu nada sobre as verdadeiras atividades de Jesus. O que nós temos, na verdade, são aqueles fatos relacionados nos evangelhos. Mas depois disso, nada vai surgir, a não ser a partir dos 30 anos. Mas existe aquilo que eu chamo de especulação. Provavelmente muitos autores especularam sobre as atividades de Jesus que vai nesse período dos 13 aos 30 anos. E muito se escreveu que não compete e nem nos interessa discutir. As coisas mais absurdas possíveis devem ter sido feitas, o que deve ter inclusive causado um horror dentro das igrejas cristãs, porque quando se descobriu um jazigo lá no Oriente Médio, e nesse jazigo, ou nessa urna funerária, estava escrito lá: Tiago, irmão de Jesus, isso criou realmente uma polvorosa enorme no meio da igreja, porque para a igreja Jesus é o Filho único. Então para nós não interessa isso, o que nos interessa realmente são os fatos que ocorreram e por que eles ocorreram. Embora neste período aqui, a gente saiba que tudo que se tem dito ou tudo que se tem escrito, na verdade não se passa de opiniões particulares de seus apresentadores. E João Batista que vai reconhecer a superioridade de Jesus. O interessante chamar a atenção aqui é que Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João o Batista, aquele que aparece ali batizando Jesus. Lucas conta algumas passagens lá de alguns acontecimentos que para nós não interessa comentar, mas que nos interessa uma coisa: o João Batista reconhecia já, tá certo, já no ventre materno, a superioridade daquele Espírito que estava no ventre de Maria. E tanto é verdade que no momento em que Jesus vai procurar João Batista e pede a ele que o batize, porque Jesus reconhecia realmente a importância desse João Batista como profeta, e o povo o aceitava. E tanto é verdade que a gente não pode negar que no instante em que ele vai fazer o batismo, o João Batista diz: mas é você que deve me batizar. Ou seja, o reconhecimento dessa superioridade, você vai perceber realmente na própria posição de João Batista. Mas o que acabou acontecendo? Acontece realmente que ele, Jesus, diga: faça isto para que se cumpra as profecias. Então, provavelmente, alguma coisa estava ligado àquele fato. E o que é interessante lá no Evangelho é que aparece lá dizendo que no instante do batismo de Jesus, aparece uma pomba branca. Eu diria que é um fenômeno de efeito físico. E surgiu uma voz que disse assim: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, se todo mundo ouviu aquilo, eu diria que provavelmente a espiritualidade fabricou, entre aspas,
uma garganta ectoplásmica, que é uma ação fluídica, para realmente dar um fenômeno de voz, para que todos ali ouvissem. E continuando, continuando, aos 30 anos, segundo Lucas, recolhe-se para a meditação e preparação da sua missão. E aí vem a famosa passagem que é conhecida como a tentação de Jesus. E aí nós ficamos imaginando, será que havia um espírito tentador tão evoluído para tentar Jesus? Eu diria que o bom senso não permite aceitar este absurdo. Não tem sentido realmente. O que é que aconteceu realmente? Provavelmente, Jesus foi fazer o quê? A preparação da sua missão. Não acontece conosco a mesma coisa no chamado planejamento anual? Nós não fazemos um planejamento anual na família, na passagem de um ano para o outro. Olha, o próximo ano nós vamos fazer isto, isto e aquilo. As empresas fazem planejamento, as instituições de qualquer atividade fazem planejamento, tudo é planejado, nada é improvisado. Aliás, o Lucas, já dizia realmente, quem é que se propõe a construir uma torre e não vê o que é necessário para utilizá-la? Então, tudo mostra que realmente a preparação, o planejamento do trabalho de Jesus foi feito durante esse período, que dizem foi 40 dias e 40 noites, a tentação de Jesus. Jesus, volto a repetir, nada escreveu. Aí eu volto a me lembrar do saudoso Amilcar. Gente, eu estou falando do Amilcar, porque o Amilcar foi praticamente o meu sustentáculo doutrinário. Eu comecei a aprender Espiritismo com o Amilcar, porque fora dele ou fora do Espiritismo, a gente sabe que é muito difícil entrar na doutrina espírita. Muitos entram na doutrina espírita, mas não deixa a doutrina espírita, o Espiritismo, entrar nele. Então Amilcar diz assim, eu acredito que quando levar aquela mulher, entre aspas, considerada adúltera, e eles vieram com pedras nas mãos e disseram, a lei mosaica diz que a mulher adúltera deve ser apedrejada até a morte. E Jesus não tomou conhecimento. O que ele fez? Ele provavelmente se abaixou e deve ter escrito com o dedo na areia, Isaac, Jacó e outros nomes prováveis, que eu não me lembro, não estava lá. E ele destacava os defeitos de cada um. E aquelas pessoas cujos nomes apareceram, olhando e vendo, liberam as mãos, soltam as pedras e vão embora. Sumiu. Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela, mulher, alguém te condenou? E ela diz assim, não, ninguém me condenou. E o que ele respondeu para ela? Vá e não erres mais. Mas por que eles soltaram as pedras? Vocês estão se perguntando? Porque Jesus afirmou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Será que precisamos tirar as pedras das nossas mãos? Quantos livros foram escritos e publicados sobre a vida de Jesus? Disse no início, eu não sei, mas se alguém souber, pode me contar que eu aceito. Início da sua missão, convoca seus discípulos. Olha que interessante, pescadores. Por que ele vai buscar os pescadores? Não havia seres humanos mais capacitados intelectualmente falando. Vou citar um, por exemplo, Saulo de Tarso. Todos vocês conhecem, ou pelo menos ouviram falar. Mas Jesus foi procurar os doutores, os profetas, os sacerdotes? Ou ele vai procurar as pessoas que estavam realmente em condições
de serem os divulgadores do seu ensinamento, da sua doutrina. E ele então utiliza essa técnica, pescadores de homens, donde se conclui que Jesus não procurou os capacitados, mas ele capacitou aqueles que foram os escolhidos. Olha que coisa interessante, provavelmente ele tendo, através da sua vista espiritual, percebido qualidades que simples pescadores tinham, mas que os doutores da lei ainda não eram portadores. E haja visto aí o que nós vimos a respeito da perseguição que os fariseus fizeram para Jesus. Porque como ele mesmo, Jesus disse, vós pareceis sepulcros caiados por fora, mas com grande podridão por dentro. Sabe por quê? Jesus queria dizer assim, era só aparência, não havia aquilo que se chama conteúdo. O Sermão da Montanha, que Mateus fala no capítulo 5. As mudanças necessárias, mas Jesus tinha que trazer a ideia das chamadas mudanças necessárias. É claro que ele precisava já colocar naquelas cabeças, naqueles cérebros, uma nova forma de ver não somente a criação, não somente a vida, mas o próprio mundo. Naquele estágio, era o momento realmente de semear, e era preciso semear. E a semeadura realmente foi feita. Porque os ensinos de Jesus, na verdade, eles tinham duas características. A primeira dela é aquilo que nós chamamos o ensino exotérico. Jesus fazia publicamente. O que é esse prefixo exo? Exo é externo. Ensino esotérico, ensino externo. Jesus falava de uma forma que todos pudessem realmente entender. Ele falava para o povo. Se ele deixasse um tratado de conduta ética e moral, já teria sido deturpado. Como ele deixou as parábolas, e as parábolas contêm um ensinamento que é necessariamente compreendido por qualquer grau de inteligência, não iria sofrer deturpações. E continua, inclusive, seguindo válidos até hoje. E eu dou um exemplo, porque eu me lembro daquele livro do Cairbar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, onde lá ele coloca assim, o Cairbar, se as parábolas de Jesus fossem um amontoado de alegorias sem significação espiritual, nenhum valor teriam. O Cairbar foi brilhante nessa colocação, porque diz claramente que a essência da parábola é um conteúdo espiritual e moral, e que precisa ser descoberto por cada um de nós. Na questão do ensino esotérico, a gente tem que se reportar às doutrinas espiritualistas do Oriente, que admitem a mentempsicose, afirmando que o espírito pode encarnar num corpo de animal. Hoje, lá na Índia, as vacas fazem desfile nas ruas e não são incomodadas, porque a cultura deles realmente é de se respeitar aquele animal. Vamos no outro lado do mundo, não do outro lado, mas mais distante, e não tão para o Ocidente, na antiga Grécia, Pitágoras. Vocês conhecem o teorema de Pitágoras? O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é professor aí provavelmente deve estar rindo, porque diz assim, eu ensino isso para os alunos, mas é duro entrar na cabeça deles. Pitágoras, como filósofo matemático, ele tinha a mesma dificuldade. Como vou falar de pluralidade de existência para criaturas que não são capazes de entender as coisas mais rudimentares, mais elementares da vida material? O que ele faz para aprender? Ele se desloca lá da Grécia e vai para Alexandria. Vai estudar com os sacerdotes egípcios,
Sabe quem eram eles? Aqueles que foram banidos de Capela, porque não estavam com a sua moral acompanhando a sua intelectualidade. O intelecto aqui, moral aqui. Tem que equilibrar. O pássaro não voa com uma única asa. É necessário equilíbrio. E ele, então, Pitágoras, vai aprender coisas que eles já traziam já de Capela, e cuja civilização no entorno da civilização egípcia eram tão atrasados. Era incompatível reconhecer como pôde uma civilização tão adiantada naquela época encarnarem naquela região. E não foi apenas uma, foram milhares deles, talvez milhões que vieram. E que provavelmente, segundo Emmanuel, lá no Caminho da Luz, já devem ter retornado. Mas ele, o Pitágoras, quando chega e toma conhecimento, ele leva esse conhecimento lá para a Grécia. E quando ele falava com o povo, ele usava o ensino exotérico. Ou seja, ele falava para as pessoas: olha, se você não se comportar como a sociedade pede, você vai nascer num corpo de animal. Imagine só uma ameaça de você nascendo no corpo de um gato, de um cachorro, de um cavalo, ou coisa parecida. Com todo o respeito para os nossos irmãos inferiores da criação. Mas isso intimidava as pessoas. Percebem um paralelo existente aí entre a religião que domina e a doutrina que esclarece, que é justamente para manter presa as pessoas? E o que acabou acontecendo? Quando Pitágoras percebia que aquelas pessoas com as quais ele falava já tinha uma espécie de iniciação, ele podia falar realmente na palingênese, pluralidade das existências, de tal forma que nós já podemos entender aquilo que a doutrina nos ensina. O espírito não retrograda, o espírito vai reencarnar sempre num ser humano. Pode ser o mais lindo que vocês imaginem, mas também pode ser o mais, eu vou colocar entre aspas, feio, viu? Porque é feio falar de pessoas feias, né? Narciso tinha razão quando chegava de frente do espelho, né? Ou aquela princesa: espelho, espelho meu, haverá alguém mais? 3 pontinhos, cada um tira a sua conclusão. Mas Jesus também tinha um outro ensinamento. Qual era o outro ensinamento? O ensino esotérico, particularmente aos apóstolos. Quando Jesus percebia realmente que aquela pessoa merecia uma outra orientação, uma outra informação, ele aplicava. E um exemplo que nós encontramos isso, que aparece no Novo Testamento, nos Evangelhos, e no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o sede perfeitos, é a parábola do semeador. E no final que Jesus conta a parábola, Jesus diz para os seus apóstolos: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí aqueles 4 estágios que mostra a semente lançada em 4 situações, é um exemplo clássico daquilo que se chama evolução humana. O povo em geral estava preparado para isso? Não estava, mas os apóstolos já estavam preparados. Não vim destruir a lei é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem como base o Sermão da Montanha, porque é exatamente aqui, eu até diria que o Kardec colocou ou de propósito ou inspirado pelo Espírito da Verdade para colocar esse logo no capítulo 1. Não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Olha que coisa interessante. Jesus diz assim: não vim destruir a lei, mas Jesus veio acrescentar coisas que estavam faltando no conhecimento daquelas pessoas para entender o significado da lei.
Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo que está na lei, até o último J e o último ponto. Quando eu li isto pela primeira vez, eu fiquei imaginando assim, católico que era, falava em pecado, era uma tristeza, porque associava pecado a inferno. Sabia? Como pecador, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. E isso realmente nos chama, e me chamou a atenção, para esse detalhe. O céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo que está na lei. O que é que tudo que está na lei? É fazer o certo e não o errado. É uma conduta moral. E conduta moral é a questão 629 do Livro dos Espíritos. A regra do bem proceder. O que está certo é certo, o que está errado não está certo. E Jesus vai mais longe quando ele diz assim, até que se cumpra tudo que está na lei, até o último J e o último ponto. Ele quis fazer uma comparação de uma coisa insignificante com uma coisa que era importante. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda. É praticamente alertar para despertar uma consciência, entender o que é aplicação da lei e fazer o certo. A gente usa assim, eu fiz uma coisa errada, é um pecadinho. Eu fiz uma coisa exagerada, é um pecadão. Pecadinho ou pecadão, diga-se de passagem, que não são palavras espíritas, mas eu estou utilizando o termo que dá para fazer a comparação entre o que é errar de uma maneira pequena e o que é cometer um grande erro, não importa. Tudo aquilo que estiver errado tem que ser reconstruído. Olha, Céu e Inferno comemora 150 anos agora, publicada 1º de agosto de 1865. E lá a gente percebe nitidamente as informações a respeito daquilo que se chama Código Penal da Vida Futura. Kardec coloca 33 itens. E no 33º, ele diz lá, o sofrimento é inerente à imperfeição. O que é imperfeito? Um errinho, um errão, um pecadinho, um pecadão? Não importa. Não basta o arrependimento. Tem que haver a reparação. Se eu não reconstruir o que foi destruído, eu não estou me equiparando à lei, eu não estou respondendo perante a lei. Por isso eu volto a repetir. Foi por acaso ou por inspiração ou por decisão, que é intuição, que Kardec coloca realmente uma passagem do Sermão da Montanha, logo no 1º capítulo, fica para nós refletirmos. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Paro aqui, porque se eu continuar, orai pelos que vos caluniam e perseguem. Ora, se é meu inimigo, me persegue, me calunia, eu vou fazer prece para ele? Mas gostar de quem gosta da gente, isso aí é como comer gelatina, é como tomar canja de galinha, muito fácil. Vocês gostam de quem gostam de vocês? Não precisa responder. Agora, se algum inimigo vira esquina na mesma calçada que você está transitando, o que é que vai acontecer? Primeiro é o coração, né? Ele já dispara. Lá vem aquele chato. Eu disse que eu perdoo ele, mas nunca mais quero vê-lo na minha frente. Amai os vossos inimigos. Estamos no estágio para fazer isso? Ainda não. Mas isso aqui foi ensinado há 20 séculos atrás. E nós já encarnamos aí, reencarnamos quantas vezes? Isso está no Novo Testamento? Aparece em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus falando. Mas e onde é que aparece? No 3º livro do Antigo Testamento, Levítico. Lá aparece: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Os 5 livros bíblicos que constituem o Antigo Testamento: Gênesis, Êxodos, Levítico, Número,
aliás, Números e Deuteronômio, repetindo, Êxodo, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. Ora, já estava escrita na lei, e Jesus diz assim, não vim destruir a lei, mas nós temos uma dificuldade de fazer uma perfeita interpretação disto. Jesus é o maior mandamento, eu diria o maior ensinamento. Mais uma vez, quando eu abro o Evangelho e que eu vou no capítulo 11, no capítulo 15, eu fico pensando, será que não houve engano no momento de conferência, de edição, de impressão? Ou houve realmente a intenção, seja do próprio codificador Kardec, ou seja a inspiração do Espírito da Verdade? Por quê? Porque a gente sabe daquela passagem, daquele doutor da lei que está escrito lá no Evangelho. Eles percebendo que Jesus fizera calar a boca dos saduceus e dos fariseus, fizeram uma pergunta para o tentar, que era um doutor da lei que se aproxima de Jesus. Aliás, sempre lembrando, Jesus durante 3 anos, ele foi perseguido impiedosamente pelos fariseus, porque queriam pegar Jesus num erro contra a religião que eles professavam, ou seja, contra o mosaísmo, para abreviar a condenação de Jesus à crucificação. E esse doutor da lei pergunta, qual é o maior mandamento? Ora, um doutor da lei sabia de cor e salteado, de trás para frente, que era o decálogo de Moisés. E interessante, o decálogo começa com 7 negativas, 7 que começa com não, só 3 dá opções, e mesmo assim, proibitivas. E aí Jesus, entendendo a armadilha, e é claro, também para dar um ensinamento àquele seu irmão inferior, ele pergunta, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, é o maior mandamento da lei de Deus. Ou seja, Jesus quis dizer que o decálogo se resume na lei maior da vida, que se chama a lei do amor. E aqui vai aparecer então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no capítulo 15, o capítulo 11 é Mateus e no capítulo 15 é Lucas. E os títulos são esses, amar ao próximo e fora da caridade não há salvação. Caridade é amar ao próximo é exercitar a caridade. Obviamente, a gente sabe que as coisas estão intimamente ligadas, né? Os milagres do Evangelho. E eu já coloquei aqui, ó, milagres. O que é milagre? Milagre é um acontecimento que altera as leis da natureza. A pergunta é essa, se Deus é perfeito e tudo que Ele criou é perfeito, Ele precisa fazer um milagre? Só o bom senso permite fazer essa reflexão. Então não precisamos de milagre, porque tudo está dentro de leis naturais. E obviamente Jesus fez alguns milagres, segundo a interpretação dos povos, e particularmente dos hebreus naquela época, que atesta realmente que não há necessidade de milagre. Mas nós precisaríamos mais de 20 séculos, porque é no século XIX que nós vamos entender que milagre é uma derrogação da lei, e como tal, ela não existe. Olha só no capítulo 15 da Gênesis. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, ou seja, Kardec já admite Jesus com corpo carnal. Jesus encarnou realmente. Porém, como espírito puro desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. Tanto é que no capítulo 15 da Gênesis, eu citei alguns aqui para fazer rápidos comentários. Mas então, lá, a pesca milagrosa, a mulher hemorroíça, a cura do paralítico, o cego de nascença, Jesus caminha sobre as águas, as bodas de Caná. Isso tudo aparece comentado no capítulo 15, que lá Kardec coloca os milagres no Evangelho. Porque no capítulo anterior, que é o capítulo 14, ele fala dos fluidos.
E a gente vai entender que milagre nada mais é do que uma ação fluídica, que acaba realmente interferindo, mas não alterando, tá certo? Leis naturais. Por isso é que lá ele coloca, então, a chamada a pesca milagrosa. Por quê? Porque todos nós aí sabemos perfeitamente a questão da pesca que os seus discípulos estavam realmente inconformados. Passaram a noite toda lá no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, lançaram a rede em tudo quanto é lugar, não pegaram um peixe. Aí Jesus se aproxima da margem, quando ele chegar, ele fala, ó, lance a rede naquele lugar. Mas eles falaram, mestre, já fizemos isso a noite toda. E Jesus insistiu, lance lá. Eles foram e lançaram. O que aconteceu? Pegaram tanto peixe que quase que o barco afunda. A pergunta é a seguinte, será que Jesus produziu ou criou espontaneamente peixes onde não havia peixes? Porque ele, na verdade, viu com a sua vista espiritual. Na doutrina espírita sabemos o que é a dupla vista, a vista física e a vista do espírito. Jesus percebeu pela sua vista espiritual um cardume que passava, vai ali. A mulher hemorroísta, 12 anos sofrendo sangramento, e ela disse, se eu tocar a veste de Jesus, serei curada. Isso é fé, isso é convicção. Ora, e ela tocou. E quando ela tocou a veste de Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, quem é que me tocou? Porque eu senti sair virtude de mim. Ora, Jesus andava com uma multidão de gente ao seu lado, que era muito difícil que não houvesse esbarrões. Mas uma mulher tocar em Jesus, ela corria sério risco de vida, porque a tradição naquela época era terrível. Aí o que acontece? Jesus continua a sua caminhada, mas a mulher vai procurar Jesus e diz que tocou ele. E ele, Jesus, diz assim, a tua fé te curou, porque realmente havia curado ela. Jesus não pensava em curá-la. Jesus não estava naquele momento com o seu pensamento voltado naquela mulher com aquela doença. Jesus simplesmente funcionou como aquele que transmite, mas ela, na verdade, funcionou como se fosse uma bomba aspirando. E isso aí fez com que os fluidos, cuja fé era fortalecida pela vontade dela, acabou provocando essa cura. A cura do paralítico teve que ser descido pelo telhado. Diante de Jesus, o paralítico se levantou e foi para sua casa. E o que Jesus disse para o paralítico? Vossos pecados são perdoados. A cura explicada pela pluralidade das existências e causas das aflições. Capítulo 5 do Evangelho. As aflições anteriores e as aflições atuais. Na verdade, na pluralidade das existências, nós temos as condições de resgatar aquilo que eu falei do item primeiro do 33º Código Penal do livro Céu e Inferno. O sofrimento é inerente à imperfeição. É preciso se arrepender e reparar. Então, nas existências seguintes, está se reparando defeitos ou falhas anteriores. A cura do cego de nascença. Jesus gospe no chão, faz uma massa de terra e passa no olho. Pergunto, Jesus precisava fazer isso? Claro que não. Bastava ele emitir uma palavra ou um pensamento, aliás, nem falar, um pensamento, e curaria. Cego de nascença, nasceu cego. Então, a lama feita de saliva, ela não tinha nenhuma virtude curativa. Ela podia encerrar, a não ser a ação do fluido curativo que Jesus havia impregnado. Em outras palavras, para poder dar credibilidade a uma cura daquele espírito encarnado, o cego de nascença, e para aqueles que estavam vendo, Jesus fez aquilo, mas não precisava. Vamos mostrar um outro exemplo que dá perfeitamente. A transformação da água em vinho. Foram na boda de Caná, acabou o vinho, e a mãe de Jesus pergunta a ele,
Jesus, acabou o vinho. Jesus deve ter nessa hora falado assim, já estão querendo fazer um teste comigo, né? E aí, eu não vou contar a história, né? Mas será que ninguém percebeu aquilo? Porque foi tido como o primeiro milagre. Podia ter gosto de vinho, mas será que tinha a cor do vinho? Fica para vocês lerem no item 47 do capítulo 15 do livro A Gênesis. A cura do servo centurião. Ele fala assim, Jesus, meu servo está doente. Jesus disse assim, eu vou lá. E ele fala assim, não precisa ir na minha casa. Basta você dizer uma palavra e ele será curado. Aí tem outra história da igreja que eu não vou entrar em detalhes. Quando o centurião chegou lá, os seus empregados falaram, ó, o servo está curado. Jesus não foi lá. Como é que aconteceu isso? Milagre? O maior dos milagres de Jesus é a revolução que nós já falamos. E a perseguição farisaica, de saduceus materialistas, fariseus pura ostentação, sacerdotes religiosos no templo. Na sinagoga de Nazaré, Jesus abriu lá o pergaminho. Pergaminho é pele de animal e que está escrito lá as leis. E ele disse, naquele sábado, hoje está se cumprindo a profecia. Ele foi expulso da sinagoga, o que levou, inclusive, a uma afirmação. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E escandalizavam-se nele. Naquela época, escandalizar-se era injuriar aquela pessoa, não aceitar aquilo como ela colocava. Aí Jesus faz essa afirmação, ninguém é profeta na sua casa. Kardec diz lá na Gênesis, no capítulo 13, os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo aquilo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. Questões políticas, Jesus diante de Pôncio Pilatos, ou seja, levaram Jesus e agora tinha que haver o julgamento. O julgamento foi feito. Pilatos fez todas as perguntas que queria. E Jesus não deu um motivo para Pôncio Pilatos ser condenado. O que ele fez? Ele tinha que respeitar realmente o poder de Roma. Não poderia realmente inocentar uma criatura, embora ele visse que Jesus era inocente. O que ele faz? Ele manda chamar um facínora chamado Barrabás e pede que o povo escolha quem é que deve ser crucificado ou aquele que deve ser preservado, poupado. E o povo escolheu Barrabás. Jesus foi para o sacrifício. É o processo, eu lavo as minhas mãos, né? Final da missão. Isso aí é Jesus crucificado no meio de dois ladrões. É interessante que deram até nome para esses dois ladrões, mas se vocês procurarem o Evangelho, não existe o nome desses dois ladrões. Um deles é Dimas e o outro é Gestas, o bom e o mau ladrão. Jesus dos Espíritas é essa figura que nós estamos vendo aqui? De forma alguma. Jesus é vida, Jesus é ensinamento. Não é essa imagem que só serve realmente para manter as criaturas ainda acreditando que Jesus deu o seu sangue para nos salvar. Vamos na direção da luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Essa é a figura que circula pela internet, que é o rosto de Jesus. O gozado é que tem algumas pessoas que dizem assim, não consigo ver, né? Então Jesus já dizia, que vejam quem tem olhos para ver, que ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Então, o homem, nós humanizamos Deus. O velhinho de barba branca sentado no trono. E divinizamos Jesus, porque transformaram Jesus na pessoa da chamada, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que eu volto a repetir, respeito todas as religiões. Aliás, Kardec, na questão 838 do Livro dos Espíritos, diz assim, aliás, ele pergunta, toda crença é respeitável, mesmo que erroneamente falsa? E os amigos espirituais responderam, toda crença é respeitável, desde que conduz o homem na prática do bem. Então, religião é rótulo,
religioso. E hoje, como é visto os ensinamentos de Jesus de Nazaré? Dá para ler o que está escrito ali? É um teste que eu gosto de fazer e apresento nas palestras, que é para as pessoas pararem para pensar. É ilusão de ótica, mas ali está escrito isso, ó. É só concentrar a sua visão na parte branca daquilo que está colocado e vai aparecer. O pior cego é o que não quer ver. E olha, Jesus tinha muita razão quando falava. Eu faço questão sempre de destacar isso. Quem quer conhecer Espiritismo, tem que estudar Espiritismo. Olha, começa aqui, ó. Livro dos Espíritos. Segundo, Livro dos Médiuns. Terceiro, 1859, que é o Espiritismo. 1861, Livro dos Médiuns. Repetindo, 1857, Livro dos Espíritos. 1859, que é o Espiritismo. 1861, Livro dos Médiuns. 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, 150 anos neste ano, Céu e Inferno. E Revista Espírita, 12 volumes, de 1858 a 1869, A Viagem Espírita, Obras Póstumas, 12, 13, 14, 15 e 5, 20. Se vocês lerem esses 20 livros, mais do que isso, começarem a estudarem criteriosamente, conhecerão o pensamento de Allan Kardec, a doutrina que nos liberta e que nos leva realmente ao conhecimento. Fica aí para a nossa visão. Gente, eu volto a repetir aquilo que eu disse no início a respeito do meu amigo Amilcar Del Chiaro. O Jesus que eu amo, ainda não sou capaz, mas ele é o meu amigo amado. É o Jesus de Nazaré, o carpinteiro galileu. Esse que trouxe grandes lições para que nós pudéssemos alcançar o plano dos espíritos puros, espíritos superiores. Muito obrigado pela atenção, obrigado aos internautas, muita paz e que Jesus nos ampare e nos abençoe.